No ar, Atitude de Mulher. Um programa em defesa dos direitos das mulheres. Atitude de Mulher. Câmara de Cuiabá vai homenagear personalidades negras que lutam em defesa dos direitos da população. A cada 4 mulheres, uma já passou por importunação ou assédio sexual dentro do transporte público no Brasil. E o bate-papo no programa Atitude de Mulher de hoje é com a produtora cultural Viviane Lozzi. Ela fala sobre o Plano Municipal de Cultura de Cuiabá, entre outros assuntos ligados ao segmento. A partir de agora, assume o comando deste episódio a professora Jaci Proença, âncora do programa. Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a ocasião. Aqui quem vos fala é a professora Jaci Proença. Muito obrigada a Deus por este dia, por esta rica oportunidade. Muito obrigada a você que nos acompanha toda semana. A partir de agora, eu e você numa fina sintonia através do Atitude de Mulher. Olha, e falando de atitude, como sempre eu digo aqui, nós estamos com uma mulher de atitude. Ela é uma mulher assim que eu fico a admirar. Tem uma grande atuação, um conhecimento, aliás, tudo que faz tem fundamento. E é exatamente por isso que eu a convidei. E eu vou deixar vocês com esse Quero Saber Quem É, porque nós vamos para um breve intervalo e só depois desse intervalo que eu vou fazer a revelação, ok? Não saia daí que eu volto logo. O programa Atitude de Mulher faz um rápido intervalo e volta já já. 15% da nossa população está passando fome. E é por esses 15% que precisamos fazer um pacto. Se você não passa fome, tem que ser parte da solução. Doe 15 centavos, 15 reais, 15 segundos. Acesse 15por15.org. Estamos apresentando Atitude de Mulher. Estamos retornando com o programa Atitude de Mulher e, como eu anunciei anteriormente, nós estamos aqui ao lado de uma mulher de atitude. Eu estou falando, sabe de quem? Da Viviane Lozzi. Como ela até me recomendou, pronuncie direitinho, porque as pessoas pensam que é love. A gente diz, é só love, mas é Lozzi, viu? Lozzi com Z-I no final. A Viviane, ela é graduada em letras, especialista em metodologia do ensino, planejamento e gestão cultural, pós-graduada em curadoria, programação e gestão de arte, como também em análise e peritagem de obras de arte. Mestranda em patrimônio e museologia. Ela foi diretora, sabe de onde? Diretora executiva do Museu de Arte Sacra, do nosso Museu de Arte Sacra. Permaneceu nessa função até 2021, se não me falha a memória. Depois ela vai aqui explicar melhor. E membro também por 2 mandatos do Colegiado de Patrimônio do Conselho Nacional de Políticas Culturais do Ministério da Cultura. Atualmente, a Viviane é diretora-geral da Associação de Produtores Culturais, conhecida por todos como Ação Cultural. E é exatamente uma das consultoras que tem auxiliado a Prefeitura Municipal de Cuiabá, a Secretaria Municipal de Cultura, de Esporte e Lazer do nosso município, nesse processo de elaboração do Plano Municipal de Cultura da nossa querida Cuiabá. Então, Viviane, seja bem-vinda ao programa Atitude de Mulher. Boa tarde, bom dia ou boa noite. Agradeço, professora, pelo convite. É uma grande satisfação estar aqui no teu programa. Também uma grande mulher, uma professora, a primeira vice-prefeita que nós tivemos na nossa capital, em Cuiabá. Então, tenho uma admiração muito grande por toda a sua atuação. E estar aqui no seu programa é uma grande satisfação para mim.
Eu é quem eu digo, a satisfação é toda nossa e vai ser a sua também que está nos ouvindo aqui, porque nós vamos ter uma verdadeira aula acerca do que é cultura, o que é plano municipal de cultura. Viviane, nós sempre compartilhamos aqui, no início do programa, com os nossos ouvintes, um pouco da história das nossas convidadas aqui. Quem foi e em quem se tornou Viviane Lozzi? Você nasceu em Cuiabá? É cuiabana de Chapecruz ou não? Não, não sou, professora Jaci. Os meus filhos já. Eu tenho uma filha de 7 anos, que é a Ana, e tenho um filho de 19, que é o João. Já são cuiabanos. Eu sou goiana, eu vim para Cuiabá com 14 anos de idade, né? E aqui constitui toda a minha família, né? A minha formação inicial é professora, né? Eu sou professora, atuei na rede pública durante 10 anos, em projetos especiais também, né? Trabalhando basicamente com o ensino médio e trabalhei, a minha vida começa com o ensino médio, posterior com cursinhos e depois eu vou para a universidade também, lecionando algumas disciplinas. Após encerrar esse período, né, enquanto professora, eu falo que a gente só afasta, mas a gente começa a atuar de outra forma, né, na área da educação não formal. Depois que entra... Isso, e eu começo a atuar na área da cultura em 2003, né, eu sou casada com um produtor cultural, com uma pessoa também ligada às artes cênicas, né, que é o Eduardo Espíndola, e que é, então, onde eu começo todo o meu processo de trabalhar da produção cultural, produzindo companhias de teatro, né, em Cuiabá. E aí também monto a minha produtora, trabalhando na área da produção cultural, presto consultoria para diversas empresas, entre elas que estava chegando em Cuiabá era o Pantanal Shopping, e que precisava de um consultor, de uma pessoa que pudesse pensar nas suas programações culturais, e que era um shopping que estava vindo com várias pessoas do Rio de Janeiro, né? Então não sabia como lidar com a cultura local, então precisava de alguém nessa consultoria para criar as campanhas e assim também intercalar as ações de gestão na área da cultura com as ações de marketing, né? E assim por diante, fazendo outros projetos, atuando com outros mecanismos que vem a ser produzindo shows, produzindo também projetos, né, via Lei Rouanet. Então, eu começo o meu trabalho nesse formato com a área da produção cultural. Depois eu começo a dar os pontapés, né, para as consultorias que vêm a ser para municípios, né, e depois o meu contato com o patrimônio cultural e com museus, ele começa em 2007, né, que é quando eu entro para a Associação dos Produtores Culturais de Mato Grosso. Aí eu entro para implementar um museu de arte sacra, né, que abre em 2008. Hoje é um museu referência, né, no que tange as ações de conservação, preservações, as ações educativas, assim como também as suas ações de fruição, de exposição, né, o que ele desenvolve. Bom, vocês ouviram aí, tem uma vasta experiência, todas relacionadas a essa área cultural, até porque quando se fala de cultura, se fala do todo da vida de um ser, né? Mas eu quero que você não saia daí, porque agora chegou aquele momento de você receber, acompanhar aquelas notícias do informativo Voz Ativa. Eu volto logo, logo. Agora no Atitude de Mulher, o informativo Voz Ativa. Este mês, tomou posse como presidente do STF, Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber. Durante a solenidade, Rosa fez um discurso em que ressaltou a importância do judiciário para a manutenção do Estado democrático de direito. Advinda da Justiça do Trabalho, Rosa é oriunda da Justiça do Trabalho e tem uma carreira e uma trajetória profissional marcante. Ela foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral de 2018 a 2020 e comandou as últimas eleições gerais no Brasil. Foi a primeira juíza do trabalho de carreira e a terceira mulher a ocupar o cargo de ministra do STF. Em 131 anos de história do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber é a terceira mulher a presidir a Corte Suprema do Brasil. A cada 4 mulheres no Brasil,
uma já passou por importunação ou assédio sexual dentro do transporte público. É o que mostra a pesquisa Percepções sobre Controle, Assédio e Violência Doméstica, Vivências e Práticas, realizada pelo IPEC, Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica, em parceria com o Instituto Patrícia Galvão, que ouviu 1.200 pessoas de todo o país, sendo 800 homens e 400 mulheres com 16 anos ou mais. O levantamento mostrou que 45% das mulheres já tiveram o corpo tocado sem consentimento em local público. Em contrapartida, apenas 5% dos homens entrevistados assumiram ter cometido esse tipo de assédio. Os dados revelam ainda que 32% das mulheres afirmaram ter passado por alguma situação de importunação ou assédio sexual no transporte público, sendo que 31% declararam já ter sofrido tentativa ou abuso sexual. A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social em parceria com o SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, está realizando a segunda edição do programa Qualifica Mulher. Um diferencial desta segunda edição está sendo a qualificação profissional voltada para a população em situação de rua. Estão sendo oferecidos cursos de manicure e pedicure, produção de bolos e produção de pães. Além da área alimentícia, cursos voltados para beleza e saúde também estão sendo executados, como o de design de sobrancelhas. O convênio faz parte do programa Qualifica Cuiabá, que já certificou mais de 6.500 pessoas para o mercado de trabalho desde 2018. O gabinete da vereadora Edna Sampaio do PT, em alusão ao mês da consciência negra, lançou um chamamento para os movimentos sociais e demais interessados em indicar nomes para serem agraciados com a moção de aplauso a personalidades negras em reconhecimento ao seu trabalho em defesa dos direitos da população negra. As indicações podem ser feitas até o dia 15 de outubro. O currículo, a foto do indicado ou da indicada e a categoria em que está sendo inscrito deverão ser enviados para o seguinte endereço eletrônico: consciencianegramt@gmail.com. As moções serão entregues durante a sessão solene em homenagem ao Dia da Consciência Negra, no dia 16 de novembro, às 16h na Câmara Municipal de Cuiabá. Agora segue no comando do programa Atitude de Mulher a professora Jaci Proença. Você acompanhou o informativo Voz Ativa. Estamos retornando com a Atitude de Mulher e a nossa entrevistada de hoje, como eu já anunciei, é a Viviane Lozzi. Eu gostaria agora, Viviane, da gente conversar um pouco por essa experiência que Cuiabá está vivenciando agora. Mas é exatamente porque estamos passando por um processo de elaboração do Plano Municipal de Cultura do nosso município. Mas antes de entrar nisso, eu acho que seria extremamente importante você compartilhar, né, com os nossos ouvintes. Afinal de contas, o que é um Plano Municipal de Cultura? Então, o Plano Municipal de Cultura ele é um planejamento estratégico para 10 anos. Ele está previsto dentro da estrutura que foi montada do Plano Nacional, né, que nós temos de cultura, que foi discutido também de forma amplamente com a sociedade civil, colaborado através das conferências municipais, estaduais e nacional, né? E ele funciona de forma sistêmica, assim como o SUS também é para funcionar, né? E assim como o SUS funciona de forma sistêmica, como cada município precisa ter o seu plano interligado ao plano estadual. E do estadual ao nacional, né? Tem que estar tudo em sintonia, conectado. Isso mesmo, em sintonia, né? E ele é uma ferramenta que passa a ser um planejamento estratégico, né? Então, esse planejamento estratégico é um planejamento estratégico de gestão. Ele vai prever as ações, vai prever as diretrizes, assim como também a estruturação orçamentária, né? Para a execução, né? Aquela determinada execução que foi prevista, né? Então, um plano para ser constituído, ele precisa seguir algumas etapas, né? Ele precisa ter o envolvimento de toda a área
né, de toda a área e de todo o segmento que compõe a área da cultura, para que ele de fato seja um plano reconhecido pelos seus pares, né, por quem produz cultura dentro desse município. E portanto, todo o processo de construção para que se estabeleça o CPF da cultura, né, precisa ter essa proposta, porque o CPF ele vem acondicionado ao quê? O P ele representa o plano, né? Então Cuiabá ela já tem o seu conselho, né, já tem a sua lei, ela já tem a sua parte sistêmica organizada, mas a sua parte de plano que precisa ser finalizada, né, que teve algumas conferências que discutiram diretrizes, ações, mas de fato o plano ele não conseguiu atingir a sua finalização, porque ele precisa passar por etapas, e essas etapas ele tem que ter um envolvimento que venha a ser dos servidores, daquela própria pasta, né, que venha a ser do executivo, que estão ali operando com a lei, com a lei municipal de cultura, né, com o fundo, com o conselho, né, que faz essa gestão executiva, precisam estar envolvidos, né, nesse processo dessa elaboração, assim como também os representantes que compõem um conselho, que cada conselho hoje municipal, ele tem entre as suas composições representantes de todos os segmentos, partindo desde a cultura popular, das artes visuais, do patrimônio material e imaterial, assim também como das artes cênicas, que envolve o circo, o teatro, a dança. Então, tem a literatura, que são eleitos... O artesanato, também, que nós somos muito ricos nesse aspecto aqui. Também, e que são... as culturas populares, indígenas, né? Enfim, há conselhos que também prevalecem essa contemplação dessa diversidade, porque a gente não está falando só das artes eruditas, né? Sim. Mas sim contemplando todo o segmento e toda a diversidade que é a área da cultura, né? E que ela corresponde a abarcar, né, toda essa diversidade cultural. Então, nesse aspecto, passa a ter esse envolvimento desses conselheiros, por quê? Porque eles são eleitos pela classe, eles são eleitos pelos seus grupos, né, que escolhem esses representantes. E são eles que vão ter que fazer interlocução, né? Justamente. Com os demais. Então, parte por esse princípio de envolvê-los também, assim como também todo o segmento, né, que aí começa as reuniões segmentadas para ouvir, tirar as propostas, né? Posterior a isso, ele passa por uma outra etapa que vem a ser a fase de mobilização social, né? Posterior, criam-se as pequenas audiências entre eles, né? Aonde vão ser retiradas essas propostas, né? Que cada um vai elaborar para o seu segmento. E depois começa a se esboçar o escopo que vem a ser esse plano, né? Para que depois comece as audiências públicas, né? Porque é uma construção que não é de gabinete, né? Porque ali vai estar contemplado todas as necessidades de todos os segmentos. Então, por isso é muito importante que Cuiabá, todos os fazedores, todos os gestores, que sejam servidores, membros do conselho, trabalhadores, né, de cada segmento específico, dê a sua contribuição. Porque, de fato, esse plano só vai ter o atendimento para o município de Cuiabá de acordo com que esses profissionais vão estar listando ali as suas necessidades dos seus segmentos. Bom, nós vamos agora para um breve intervalo, mas não saia daí que logo, logo nós retornaremos, viu? Vamos continuar a nossa prosa. O programa Atitude de Mulher faz um rápido intervalo e volta já já. O Hospital de Câncer de Mato Grosso é referência no tratamento oncológico em todo o Centro-Oeste. Com a participação da comunidade e de empresas, o Hospital de Câncer pode oferecer atendimento de qualidade para pacientes de todas as idades e de todos os cantos do nosso estado. Cada doação significa muito. Com o seu apoio, conseguimos fazer sempre mais, como a implantação de novas unidades de tratamento, a compra de mais equipamentos para diagnóstico
Ambientes organizados, seguros e confortáveis. Serviços de acolhimento e apoio, não só para os pacientes, mas também para a família. Por isso, toda vez que alguém que venceu o câncer tocar este sino, na verdade também é a gente dizendo para você, muito obrigado. Você fez a diferença. Hospital de Câncer de Mato Grosso. Estamos apresentando Atitude de Mulher. Estamos retornando com o programa Atitude de Mulher e falávamos exatamente aqui com a Viviane Lozzi sobre essas etapas que são necessárias para a construção de um plano municipal de cultura. E falando nisso, Viviane, quais foram as etapas já executadas aqui em Cuiabá? Então, a primeira etapa foi justamente reunir com os servidores, né, da Secretaria, fazer uma formação com eles, que foi desenvolvida até então com a Adriana e com a Silvia, no sentido de expor o que seria esse plano, que ele está o que é o direito à cultura, que ele está previsto na Constituição Federal, explicar, né, como surge, por que esse plano, né, municipal de cultura é importante e explicar todas as etapas como o trabalho ia ser desenvolvido, né? E nessa capacitação dos gestores, que incluiu tanto os conselheiros como os servidores, né? Foram feitos em 2 momentos. Sim. Posterior, logo esse processo, esse trabalho, né, foi feita a plataforma, onde vão ter lá 13 formulários, né, que são dos segmentos específicos da área da cultura, para que sejam preenchidos, né, pela classe, e assim a gente poder colher essas informações que vão constar dentro do plano, que é o que a gente precisa para esse momento, que vai incluir agora uma nova etapa de mobilização, né, para que ocorra as reuniões segmentadas, né, e essas reuniões segmentadas também vão reunir propostas. Então, com isso, vem essas reuniões segmentadas, né, e posterior passa para o processo da elaboração, que vem a ser o plano, né, que ele vai criando já o seu corpo, né, sendo desenhado, e a última etapa, que é a etapa que vai ser encaminhado, né, para a Câmara, né, dos vereadores, e assim colocado a apreciação. Mas antes de ir para a Câmara, ele entra para consulta pública, né? Ele fica para consulta pública, geralmente em torno de 30 dias, né? O plano fica em apreciação, né? Para que a consulta pública e posterior é encaminhado para a Câmara, né? Porque esse plano, ele é um planejamento estratégico, ele é o que vai nortear a atuação do Executivo, nesse caso, a pasta, né? Que corresponde hoje, dentro do município de Cuiabá, que é a pasta de Cultura, Esporte e Lazer, né? Essa questão da capacitação dos servidores da pasta, ela foi só naquela primeira fase ou ela vai ser permanente durante essa elaboração? Ela vai ser permanente porque foi tirada uma comissão, né? Então, a gente tem uma comissão, além do conselho, hoje está também conduzindo todo o processo, mas tem uma comissão organizadora, né? Uma comissão que conduz os trabalhos. Então, todas as deliberações passada para essa comissão, que vai acompanhar o início, meio e fim, né, dessa feitura desse plano. Bom, nós vamos agora para aquele momento que você tanto aguarda, porque é aquela dica só para você, tá? Não saia daí, eu volto logo, logo. Mulher em Sintonia. Para denunciar ou buscar ajuda para vítimas de violência contra mulheres, é só ligar na Central de Atendimento à Mulher no número 180. A Central de Atendimento à Mulher presta uma escuta e acolhida qualificada às mulheres em situação de violência. O serviço registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes, bem como reclamações, sugestões ou elogios sobre o funcionamento dos serviços de atendimento. O serviço também fornece informações sobre os direitos da mulher, como os locais de atendimento mais próximos e apropriados para cada caso. A ligação é gratuita e o serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana,
São atendidas todas as pessoas que ligam relatando situações de violência contra a mulher. O Ligue 180 da Lei Maria da Penha atende todo o território nacional e também pode ser acessado em outros países. Essa é a nossa dica de hoje. Mulher em Sintonia. Estamos retornando com o programa Atitude de Mulher, exatamente naquele momento que a gente vai finalizando a entrevista e você fala assim, agora que estava ficando boa, né? Que a gente estava entendendo tudo, mas olha, não se preocupe não. Esse tema nós vamos abordá-lo novamente em programas futuros. À medida que for avançando aqui esse processo no município de Cuiabá, nós vamos te inteirando também para você poder, inclusive, tomar, né, essa atitude, essa decisão aí em seu município, ou pelo menos fazer um movimento para que ele passe a ocorrer, né? A exemplo do que foi aqui em Cuiabá, que já era para ter acontecido, demorou, mas felizmente está saindo graças a uma determinação política, uma vontade política de fazer acontecer a área cultural em nosso município. E o plano é um instrumento fundamental para isso. Mas, Viviane, antes de você fazer as suas considerações finais, você poderia nos informar em relação às audiências públicas? Já tem um calendário definido? Onde que elas vão ocorrer? A audiência pública, o caráter geralmente é aberto. Vai estar aberto mesmo para quem tiver interesse ou é só para aquele segmento que vai estar pautado o tema naquele dia? Sim, vai estar aberto para toda a área, né? Para todo quem atua na área da cultura dentro do município de Cuiabá poder participar, né? Quando ele é colocado para consulta pública, ele também tem esse momento, essa oportunidade de ter as contribuições, as considerações a serem feitas sobre o que está estruturado em relação a esse plano, né? Isso através do portal, né? Isso, através do portal. E também vai haver um momento, né, que vão ser das reuniões segmentadas, que vão acontecer com cada segmento, que também é um momento de cada segmento poder dar a sua colaboração. Então, assim, a gente está falando aí de 4 etapas até chegar para o processo da audiência pública, né? Então, a gente teve todo um processo de capacitação que envolve gestores públicos, conselheiros. Depois, a mobilização com os segmentos, né? Onde todo segmento vai ter as reuniões segmentadas. O portal, que tem um formulário para coletar as informações para serem consideradas, né? De acordo com cada segmento também. E aí você vem depois disponibilizado, né, o que foi estruturado para a consulta pública. Depois de consulta pública, vai para uma audiência pública. Sim. Né? Então, são várias etapas, né, aonde você tem a participação popular, né, dos trabalhadores da área da cultura. E o portal vai ser uma ferramenta, né, Qual que é mesmo o acesso a esse portal? Então, para quem queira colaborar, né, no Plano Municipal de Cultura, os formulários, já são 13 formulários que estão disponíveis, né? É só entrar no cultura.cuiabá.mt.gov.br. E lá vai ter os formulários específicos de cada segmento. Só baixar, entrar, preencher o formulário, né, e dar a sua contribuição dentro do Plano Municipal de Cultura de Cuiabá. Bom, então, o portal do Plano Municipal de Cultura de Cuiabá já está disponibilizado, é só você acessar e dar a sua contribuição. Viviane, muito obrigada pela sua participação no programa Atitude de Mulher. Obrigada, eu que agradeço o convite, professora Jaci. E é sempre um prazer estar junto da sua companhia e principalmente participar das conversas, dos debates, né, junto com a senhora, a qual eu tenho uma grande admiração. Bom, a admiração é mútua e eu também estou mandando agora aquele abraço para você. E eu te aguardo na próxima semana. Termina aqui Atitude de Mulher. Um programa em defesa dos direitos das mulheres. Um abraço a você e até o nosso próximo encontro.